boa tarde, como eu sempre digo, para as caras conhecidas e as caras desconhecidas, se bem que com o tempo a coisa está parecendo mais conhecidas por aqui. Bom, a gente ficou um tempo sem se ver, tipo assim, eu tirei umas mini férias em relação ao Covid, dava umas cansadinha, e agora, se Deus quiser, a gente está começando para valer o ano, e esse ano eu vou fazer alguma coisa um tanto quanto diferente do que eu fiz em outras épocas. A partir de hoje, eu vou começar a mostrar uma maneira, um estilo de ver as coisas para vocês. Não que eu vá fazer sempre a mesma coisa. O conteúdo vai ser sempre diferente. A forma, talvez, meio parecida. Então, vamos começar pelo seguinte. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, quando eu cheguei nos Estados Unidos, todo mundo quer ir para Nova York, quer ir para onde, e eu queria ir para Washington. E eu incomodando as pessoas que estavam viajando, e o tal do Washington, e eu queria ir para um determinado lugar. Bom, o determinado lugar, ele está aqui, de uma certa forma, contido. Em Washington, existe o único museu de arte feminino, ou seja, de mulheres que fizeram arte. E, olha, aqui tem uma boa parte deles, se eu fosse colocar lâmina por lâmina, e este aqui era o menor dos guias que tinha, porque naquela época, sabe como é que é? Estudante começando vida e tudo, não tinha muito dinheiro para comprar muita coisa. Bom, quando eu cheguei para comprar o que pudesse. Só que aí, quando eu cheguei lá e comprei o que pudesse, apareceu esta capa aqui. Essa mulher, na época, ela já estava ficando famosa, isso eu estou falando para vocês há um bom bocadinho de anos atrás, lá pelos anos 80, e essa pintora aqui aqui no caso eu colocava, Frida Kahlo. E essa Frida Kahlo, eu já tinha ouvido falar, já tinha uma ideia dela, só que a partir daí eu sempre fui fanática de arte, eu sou fanática de artista, essa coisa toda, e eu comecei a ver sobre a vida dela. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar. Eu comecei aqui pelo Museu de Arte de Washington. Bom, aí eu quero que vocês vejam daqui a pouco o que cresceu o meu interesse, a minha paixão pelo trabalho da Frida Kahlo. Então, aqui eu tenho uma série de lâminas, e essas lâminas aqui, essa aqui no caso, ela mostra a Frida num retrato da Frida, mas não num retrato feito por ela, um retrato. Bom, se vocês observarem aqui, ela tem algumas características, e uma das características super Frida Kahlo são as sobrancelhas. Ela sempre tinha sobrancelhas bastante escuras e as sobrancelhas quase se encontrando uma outra ali perto do nariz. Bom, aqui vocês veem uma Frida, eu diria assim, mais do tipo consumo. Só que aí, se por eventualidade eu for viajar um pouquinho no tempo, isto aqui é a família da Frida Kahlo. Essa família, pai, mãe, o pai é um homem extremamente amoroso com Frida, a mãe extremamente uma mulher muito rígida, aqui as irmãs, e a Frida, se vocês notarem, ela está em pé, só que a postura dela, agora eu vou chamar a atenção de vocês, a postura dela é um tanto quanto rígida em relação aos outros. A pernas, essa coisa toda, a postura dela parece, como coloquei para vocês, um pouco diferente. Bom, por que essa postura ela apareceu um pouco diferente? Bom, aqui nós temos um quadro da Frida, e esse quadro da Frida, ela descreve aqui o que aconteceu com ela. Quando ela tinha 15 para 16 anos, ela e uma amiga foram passear no dia da inauguração dos bondes da Cidade do México. Imagine, lá por 1900, andar de bonde na cidade, aquela coisa, deveria ser o máximo da construção, como se costuma dizer agora. E só que houve um problema, que como não existiam grandes aparelhos de comunicação e tudo, os trens foram mal conduzidos, na realidade seriam como se fossem trens, foram mal conduzidos, e o da Frida, ele vinha vindo com a amiga dela, estavam sentadas, e ele vinha vindo, digamos, nessa direção aqui,
vindo desta direção, quase no final delas, bateu o trem no caso, e empurrou elas contra uma parede. E o ferro que tinha para se agarrar, essa coisa toda, entrou por dentro da Frida na coluna e atravessou praticamente o interior do corpo dela. E existe uma lenda, que não é lenda, é real, porque isso eu depois comecei a avaliar direitinho. Na realidade, ela foi simplesmente, vamos dizer, deflorada, entre aspas, porque na realidade ela teve problemas muito grandes a nível de parte íntima da mulher. Então, essa Fridinha aqui, ela era uma moça alegre, danada, enfim, com todas aquelas características já existiam nela. E aí, de repente, acontecem aquele acidente ali.